9 mantos dourados sentados ao redor de uma mesa de banquete, e nenhum deles vai comer essa noite porque todos estão mortos, posicionados ali um a um como bonecos numa encenação macabra, com 2 palavras escritas em sangue na parede: um festim para traidores. É com essa imagem que o 5º episódio da 3ª temporada de House of the Dragon se despede da gente, e para entender como a série chegou nesse último jantar, a gente precisa entender o tema que costura cada cena desse episódio: a caça. Todo mundo aqui tá caçando alguém e todo mundo aqui, sem exceção, também está sendo caçado. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e esse episódio 5 é aquele tipo de capítulo que costuma gerar uma certa decepção, né? Tem pouca ação de dragões, muita conversa em corredores escuros, só que, cara, é justamente desses episódios mais falados que House of the Dragon move ali as suas pecinhas, né? E esse aqui, além de mover uma quantidade absurda de peças no tabuleiro, é também um dos episódios que mais se afasta do material original, e essas diferenças não são meros detalhes, algumas delas mudam o destino inteiro de alguns personagens. Bom, vamos começar pelas terras fluviais, onde a guerra de verdade tá acontecendo, só que não do jeito que os cavaleiros de Westeros aprenderam a lutar, porque de um lado a gente tem o Oscar Tully, o jovem senhor do tridente, o Roderick Dustin, o comandante dos Lobos do Inverno, liderando um exército de dezenas de milhares de homens tentando chegar a Tumbletown. Do outro lado nós temos Criston, alma cebosa Cole, comandando um punhado de soldados elameados em desvantagem numérica de quase 200 para 1, fazendo a única coisa que um exército nessa situação poderia fazer: a guerra de guerrilha. O episódio abre com os comandantes negros chegando a uma conclusão bastante desconfortável, né? Se o inimigo se recusa a jogar limpo, a resposta é jogar o jogo dele, jogar sujo. E é exatamente isso que eles fazem, deixando vilas queimadas pelo caminho, armadilhas para os cavalos no meio da floresta, atravessando o rio e queimando a própria ponte atrás de si, a caça indo atrás do caçador. No meio dessa abertura, a série executa uma vítima que o livro reservava para um pouco mais tarde, né? O Lord Piper, morto pelo Criston Cole na calada da noite, dentro da própria tenda. Em Fogo e Sangue, esse senhor das terras fluviais sobrevive a essa fase da campanha e só cai bem depois, né? Lá na batalha de Akron Hall. Mas a antecipação aqui faz sentido porque o episódio precisava mostrar logo de cara que o Criston abandonou de vez qualquer noção de honra cavaleiresca, né? Mas é bom registrar, cara, o relógio da série aqui está correndo bem mais rápido do que o relógio do livro. E aqui a gente precisa prestar um pouco mais atenção nesse homem, né, cara? Porque o episódio 5 completa um retrato que a série vem pintando há 3 temporadas. E é um retrato cruel. Na cabeça do Criston Cole existe uma fantasia muito clara. Ele quer morrer como o maior guerreiro que o reino já viu. Ele verbaliza isso no episódio, inclusive, né? Quase com um brilho ali nos olhos. A morte gloriosa em batalha, os bardos compondo canções sobre sacrifício, a Alicent lá longe ouvindo esses versos e chorando pelo cavaleiro perfeito que ela perdeu. É a estampa do cavaleiro das histórias antigas, um herói imaculado, a dama em luto, a lenda eterna, mas quando a gente examina o retrospecto desse cidadão, meu velho, não sobra muito com o que trabalhar, né? A carreira do Criston como personagem começa com uma quebra de voto, uma tentativa patética de fugir da vergonha propondo casamento à princesa. Quando a Rhaenyra recusa, o amor vira ódio da noite pro dia e o homem passa décadas alimentando um rancor de amante rejeitado, travestido de indignação moral, né? A tal traição que ele nunca perdoou foi, no fundo, o próprio orgulho ferido dele. E de lá pra cá, o cara espancou um homem até a morte no casamento, virou a casaca lá no Conselho dos Verdes, coroou um usurpador e agora, nesse episódio, o auge da cavalaria na versão dele, né? Esfaquear um senhor desarmado pelas costas de madrugada dentro da própria tenda. O homem que sonha em ser cantado como a flor da cavalaria construiu tijolinho por tijolinho ali a biografia de um assassino rasteiro, né? E a punhalada final nessa fantasia é a mais cruel de todas porque a Alicent muito provavelmente não pensou nele um único dia sequer desde que ele partiu, né? A canção que ele imagina emocionando a sua amada vai tocar para uma plateia vazia. Eu não vou dizer que ele não merece, né? E é exatamente essa ficha que cai pro Gwaine Hightower ao longo desse episódio. Ele começa ali tentando salvar o amigo, né? Relembra da infância em Vila Velha, as corridas escada acima na Torre Alta. Ele estende a mão com uma oferta concreta, um lugar, um lar, um futuro a serviço da casa dele quando a guerra acabar, e o Criston recusa, né? Não com palavras, mas com cada decisão que ele toma. Quando a ponte queimada encerra a missão e uma retirada honrosa tá ali servida de bandeja, ele anuncia que ele vai atravessar de qualquer jeito e vai marchar contra um exército 200 vezes maior. Nesse momento, o Gwaine entende o que ele tá olhando, né? Aquilo não é coragem, não é dever, não é nem teimosia. É um homem apaixonado pela própria morte, ensaiando o funeral glorioso ali em frente ao espelho, e de lambuja disposto a levar centenas de soldados figurantes pro próprio velório, né? Não existe amizade, argumento ou oferta de lar que salve alguém que já decidiu que a única saída digna é o túmulo. Assim, enquanto o Criston Cole faz aquele discurso pros homens dele, né? Sobre honra e sacrifício, Gwaine simplesmente reúne as coisas dele e vai embora, né? Se recusa a ser figurante na fantasia fúnebre de outro cara. E essa partida silenciosa funciona como
o veredito definitivo sobre o Criston Cole, quando até seu último amigo desiste de salvar você porque não sobrou mais ninguém pra cantar a sua canção, meu chapa. Lamento, Sir Criston. Agora a gente vai pra Harrenhal, porque é lá que a série faz uma das suas manobras de adaptação mais interessantes nessa temporada. Na tela, esse castelo amaldiçoado virou destino de caçadores de recompensa, né? A Rhaenyra ofereceu a própria fortaleza ali, né? Harrenhal, a maior de Westeros, ainda que seja uma ruína mal assombrada pra quem trouxer a cabeça do Aemon. E aí nós temos levas de homens desesperados invadindo os corredores, encontrando não o príncipe Caolho, mas a Alice River, aquele bode negro que sempre anuncia a presença dela, e uma nuvem de morcegos convocada como quem aciona um alarme sobrenatural. E aqui eu quero voltar àquela teoria mais interessante sobre a Alice, né? Desde a temporada passada, muita gente tem apontado que ela talvez nem fosse uma mulher de carne e osso, e sim um fantasma. Bom, a série já descartou a versão literal dessa ideia, mas existe ainda uma leitura mais bacana para essa personagem. E se a Alice for o espírito do próprio castelo, materializado em forma humana, não um fantasma preso ali dentro, mas Harrenhal encarnada, a vontade de 2 séculos de sofrimento andando pelos corredores, usando o rosto de uma mulher, punindo cada invasor do jeito mais cruel que existe, obrigando cada um a encarar o seu pior medo. Quer dizer, o Daemon passou uma temporada inteira ali dentro sendo torturado, não por espadas, mas pelas próprias culpas, né? O irmão apodrecendo, a esposa que ele matou, as crianças que ele mandou matar, e agora é o Aemon que acorda gritando com o rosto em chamas do irmão que ele queimou. Harrenhal não mata os seus hóspedes. Ah, não. Harrenhal faz cada um deles se destruir sozinho com os demônios que essa pessoa trouxe na própria bagagem. E a Alice Rivers seria uma espécie de curadora desse museu de pesadelos. E se essa teoria parece exagerada pra você, meu amigo, é porque você precisa lembrar como esse castelo nasceu. Harrenhal é literalmente uma obra erguida sobre a agonia. O Harrenhal, o rei das Ilhas de Ferro e das Terras Fluviais, levou 40 anos pra construir a maior fortaleza que o Westeros já viu. 40 anos, gafanhoto, quase meio século, com milhares de escravos trabalhando acorrentados, morrendo de exaustão, frio e fome pra empilhar aquelas torres absurdas. E como se o sangue humano não bastasse, o Harren cometeu ainda o pecado que nenhum nortenho jamais se esqueceu. Ele mandou derrubar um bosque inteiro de árvores coração, os represeiros sagrados dos deuses antigos, para usar aquela madeira na construção. O castelo ainda foi plantado na margem do Olho de Deus, o lago que abriga a Ilha das Caras. Não, cara, não a Ilha de Caras, a Ilha das Caras. O lugar mais antigo e carregado de magia de todo o continente, onde os Filhos da Floresta selaram o pacto com os primeiros homens. Ou seja, o sujeito ergueu um monumento à crueldade, usando madeira sagrada, profanada, na beira do lugar mais místico de toda a Westeros, sobre uma fundação de ossos. O que poderia dar errado? Né? Deu errado no mesmo dia em que a obra ficou pronta, porque o Aegon, o Conquistador, desembarcou em Westeros, o Harren se trancou atrás das muralhas, confiando que pedra não queima, e descobriu junto com os filhos que Balerion, o terror negro, não precisava derrubar nenhuma muralha, quando ele podia simplesmente assar todo mundo lá dentro. Harren virou churrasco, virou um costelão 12 horas, né? Morreu cozido na sua torre mais alta. A linhagem dele acabou naquela noite, e desde então, cada casa que ousou reivindicar Harrenhal terminou em desgraça, extinção ou loucura. É a maldição imobiliária mais famosa dos 7 reinos. Em Fogo e Sangue, essa sequência simplesmente não existe nesse formato, né? O que o livro registra é bem mais seco e, de certa forma, mais assustador. O Criston Cole abandona Harrenhal, marchando para o sul com cerca de 3.600 homens, um exército já corroído pela doença, pela deserção, pela morte. O Aemon parte voando na Vhagar e o castelo fica vazio por 3 dias até que a Sabitha Frey, aquela senhora, chega para tomar o lugar sem resistência, né? Lá dentro ela encontra uma única pessoa, a Alice Rivers. E o livro guarda ainda nesse mesmo trecho uma revelação que a série ainda está segurando, que eu vou então considerar como spoiler, não falaremos mais sobre isso, certo? Outro pequeno desvio, mas bastante revelador. No livro, a caçada é pela cabeça do Aegon, o rei desaparecido. A série transferiu a recompensa pro Aemond e com isso transformou Harrenhal num pesadelo de invasões constantes, né, que serve a 2 propósitos ao mesmo tempo. Dá ao Aemond a chance de mostrar que, mesmo ferido sem a Vhagar, ele continua sendo um dos guerreiros mais letais da história, né? Essa cena dele despachando os saqueadores das Ilhas de Ferro é quase casual a forma como ele luta, de tão eficiente, e também dá a Alice Rivers o palco perfeito para manipulação dela, porque convenhamos, né, o que ela tá fazendo com o Aemond é uma obra de arte em termos de engenharia psicológica. Ela identificou a ferida mais antiga do príncipe, a fome por amor materno, que ele nunca recebeu da Alicent, e tá se moldando exatamente nesse formato, né, embalando um homem adulto como se fosse uma criança enquanto sussurra meias verdades sobre o mundo lá fora. Não por acaso, o figurino dela vem ficando cada vez mais nobre, né, cada vez mais parecido com o de uma senhora de castelo. A Alice quer Harrenhal.
E se o caminho até a fortaleza passa por dentro da cabeça quebrada de um pobre Targaryen, ela atravessa sem pestanejar. E agora nós atravessamos o continente até a Fortaleza Vermelha, porque é lá que mora a maior divergência entre a série e o livro de toda a temporada, né? Talvez de toda a adaptação. A Helaena está grávida. Em Fogo e Sangue, ela nunca esteve grávida durante a Dança dos Dragões, pelo contrário, né? No livro, a essa altura, o terceiro filho dela já tinha nascido fazia algum tempo, o pequeno Maelor. A série cortou o Maelor da existência lá na segunda temporada e essa decisão gerou uma das tretas mais públicas entre o autor e a adaptação, né? Porque o George R.R. Martin publicou e depois apagou, diga-se de passagem, um post no blog pessoal dele alertando que remover o menino criaria, nas palavras dele, borboletas cada vez maiores e mais tóxicas. A velha metáfora do efeito borboleta aplicada ali à adaptação de uma mudança pequena hoje detonaria consequências narrativas gigantescas mais adiante. E aí o episódio 5 responde com uma alfinetada. Helaena, no jardim, mostra a filha uma lagarta se alimentando de belladonna, uma planta venenosa, e explica que aquela criatura vai virar uma borboleta, não uma borboleta qualquer, uma borboleta tóxica, literalmente. Ah, meu velho, isso não é coincidência, né? Lembra que episódios atrás a Helaena aparecia lendo sobre borboletas venenosas? Pois é, a série tá aqui admitindo, em forma de metalinguagem, que sabe exatamente qual peça ela retirou do quebra-cabeças, e a gravidez da Helaena, nesse momento, parece ser a resposta dos roteiristas, né? O Maelor não existiu no passado, mas talvez ele esteja a caminho por algum outro propósito. Só que essa gravidez detona uma bomba política, né? Com o reino acreditando que o Aegon tá morto, um filho homem da Helaena seria, aos olhos dos verdes, o herdeiro legítimo do trono, mais legítimo que o pequeno Joffrey da Rhaenyra e um rival direto ao Daeron, que o Ormond tá lá tentando emplacar de todo jeito. É por isso que a Alicent passa o episódio inteiro tentando convencer a filha a beber o chá da lua. A Alicent, nesse episódio, tá cada vez mais pressionada, né? Ela troca o colar da fé do Sete, o objeto mais precioso que ela tem, por uma chance pequena de fuga, um preço altíssimo para simplesmente continuar no jogo. Isso porque ela não usou o meu link da Amazon para mandar vir uma semi-joia, quem sabe, para trocar ali pela rota de fuga com aquela criada dela, porque na Amazon tem joias, tem outros artigos de beleza feminina com preços fantásticos, e usando meu link, a Alice ainda estaria matando 2 coelhos com uma só caixa d'água, porque ela estaria aproveitando a praticidade de receber tudo no conforto da Fortaleza Vermelha e ainda estaria ajudando esse canal a permanecer no ar, porque usando meu link, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado ou no QR Code que está aparecendo na tela, o valor dos produtos permanece exatamente o mesmo. A única diferença é que uma parte do seu investimento é revertida para que esse humilde mestre do algoritmo siga escrevendo seus roteiros nos pergaminhos do Google Drive e mandando seus corvos digitais em forma de vídeos até os reinos mais distantes pro seu deleite. Se você não for mandar vir nada hoje, tudo bem, cara. Pelo menos deixa um like, se inscreve aqui no canal, faz isso pelo tato para demonstrar carinho e seu apreço, seu suporte, tá certo? Muito bem. De volta ao que a gente estava falando. O pequeno conselho da Rhaenyra ganhou uma cadeira nova e ela vem com uma bagagem histórica pesada. A Sabitha Frey, né, a Senhora das Gêmeas, que a gente acabou de citar, sim, aquela mesma lá da travessia, a mesma que décadas adiante vai sediar o infame Casamento Vermelho, aparece furiosa porque o Jace tinha prometido para ela Harrenhal em troca da passagem dos nortenhos, né, e agora a rainha saiu oferecendo o mesmo castelo para qualquer aventureiro que matar o Aemon. Todo mundo quer Harrenhal, mas ninguém combinou com ninguém. Como consolo, essa gentil senhora recebe um assento no conselho, e aqui a gente tem mais uma antecipação da série em relação ao livro, porque no livro ela até chega a ocupar uma posição dessas, mas muito mais tarde na história, sob um governante completamente diferente. O mesmo vale pro Torrhen Manderly, né, como mestre da moeda, cargo que no papel ele não ocupa nesse momento da Dança dos Dragões. A série tá comprimindo a linha do tempo e juntando na mesma mesa personagens que o livro espalha por anos. Funciona, né? Mas é bom saber que isso é uma montagem. Enquanto isso, em Tumbleton, nós temos a aula de história mais carregada de subtexto da temporada. Ormond Hightower, entre uma partida e outra de Sevas com o sobrinho Daeron, decide ensinar o menino a história de Merya Martell, a sapa amarela de Dorne, a velha cega e temida que enfrentou Aegon, o Conquistador, e venceu. Não com dragões, mas com guerrilha, terra arrasada, assassinos e paciência. Ela abandonou o próprio castelo, deixou o invasor tomar tudo e depois voltou para degolar os ocupantes enquanto eles dormiam, cara. Dorne nunca foi conquistada pelo fogo, né? Ela só entrou nos Sete Reinos gerações depois por casamento, né? E ela ainda não pertence ao reino nesse momento em que eles estão conversando. E repara na ironia que esse episódio constrói, né? As táticas da Meira são exatamente as que o Criston Cole, que nasceu nas marcas dornesas, tá usando nas terras fluviais e as que os agentes do Ormond estão usando em Porto Real. Assim, e o Daeron vence a partida de Savas, né? Usando a peça do dragão. Por mais que o Ormond tente apagar o sangue Targaryen do sobrinho, o tabuleiro insiste em lembrar o cara de quem é aquele menino. Mais do que isso, cara, é um lembrete amargo de que quando o outro lado tem 6 dragões à disposição, não existe estratégia militar, não existe inteligência
inteligência que possam dar resultado. E a reação dele, varrendo aquelas peças da mesa antes de se recompor com aquele conselho gélido, né? Nunca peça desculpas pela vitória. É só uma forma de disfarçar isso. O que o Ormond revela na sequência, porém, muda o tabuleiro de verdade. Moedas cunhadas com o rosto do Daeron, usando a coroa do conquistador. Cara, numa terra onde a moeda máxima é o dragão de ouro com a face do rei, isso é uma declaração de guerra impressa em metal contra todo mundo, os pretos e os verdes. E é mais uma criação da série. No livro A Conspiração, que corrói Porto Real por dentro, tinha como principal suspeito o Larys Strong, né, o mestre dos sussurros lá dos verdes. A adaptação aqui transferiu a autoria da trama pro Ormond, com direito a uma rede de espiões, né, guardas ressentidos e assassinos profissionais, eliminando os mantos dourados, e deixou o Larys ocupado em manter o Aegon vivo e escondido. E por falar nessa rede de assassinos, presta atenção no rosto do homem que tá no centro dela, o sujeito que recebe os relatórios daquela menininha espiã. Esse homem, de olhos de cores diferentes, um claro e um escuro, não é um figurante qualquer, porque a gente já viu esse sujeito antes, cara. Lá no segundo episódio dessa terceira temporada, ele era um dos guardas postados ali nas muralhas de Porto Real, quando a Alicent e a Helaena convenceram a guarnição a baixar as armas e abrir os portões, né, entregando a capital pra Rhaenyra, sem que uma única espada fosse desembainhada. Naquele dia, esse cara obedeceu, ele guardou a lâmina, engoliu o orgulho e assistiu a cidade trocar de dono na promessa de que a rendição pouparia o povo de um banho de sangue. Agora, olha onde ele tá, né, comandando a matança sistemática dos mantos dourados que servem a mesma rainha que ele ajudou a deixar entrar. E é impossível não ler nessa trajetória um arrependimento transformado em método, porque do ponto de vista de um soldado raso, o que essa rendição comprou exatamente? Né? A cidade que ele vê agora não tá melhor sob a Rhaenyra, tá mais faminta, mais vigiada, espremida entre uma coroa falida que não paga seus soldados e uma repressão que espanca o povo miúdo por causa de um mero grafite nas paredes. O homem baixou as armas, apostando numa rainha melhor e recebeu em troca a mesma miséria, só com outro estandarte. Enquanto isso, a jornada do Larys e do Aegon rende o melhor diálogo desse episódio, com o pé torto finalmente perdendo a paciência e despejando ali sobre o rei tudo que ele segurou por anos. Aegon teve todas as vantagens do mundo, os melhores tutores, o dragão mais belo, o trono de bandeja, e escolheu desperdiçar cada uma dessas vantagens, cada uma dessas oportunidades. Enquanto isso, o Aemond chora pra Alis, que a mãe sempre amou o Aegon mais do que ele. Então os dois irmãos estão ali separados por quilômetros, carregando exatamente o mesmo ressentimento, invertido um contra o outro, né? Nenhum dos dois está certo, e essa é a tragédia. E no meio dessa fuga, a série ressuscita um morto Tyrion Lannister. Cara, eu adoro esse cara, o mestre da moeda que a gente viu ser jogado ao mar lá na Batalha da Goela, reaparece vivendo a Silva em Pouso das Gralhas, só que aqui a divergência com o livro é enorme, né? E é sombria também, porque em Fogo e Sangue o Tyrion nunca esteve naquela batalha naval, ele estava em Porto Real o tempo todo quando a Rhaenyra tomou a cidade, ele foi preso, interrogado sob tortura para revelar onde ele tinha escondido o tesouro da coroa e saiu da masmorra com o rosto permanentemente mutilado. A série, ao tirar esse personagem da capital antes da queda, pode estar poupando o personagem desse destino ou só adiando a conta por outro caminho. De qualquer forma, o instinto dele continua o mesmo, né? A primeira sugestão que o cara dá é levar o rei para Rochedo Casterly, o que tornaria o lugar uma sede não oficial da coroa. Um Lannister sempre sendo um Lannister. E assim, gafanhoto, nós chegamos de volta ao banquete do início desse vídeo, a ceia dos traidores, né? Com o comandante Luthor Largent e os seus homens dispostos à mesa. É uma imagem que a série construiu costurando 3 fios diferentes. Primeiro, o destino do próprio Largent, né? No livro, ele morre de um outro jeito, esmagado num levante popular nas ruas de Porto Real. A série antecipou e requintou a morte dele. E, em segundo lugar, essa encenação ecoa um episódio real de Fogo e Sangue, só que num outro fronte, né? Foram os homens lá do Rio das Terras Fluviais, depois da carnificina conhecida como Lambedeiro, que empilharam cadáveres num banquete grotesco para apavorar o exército do Criston Cole. A série pegou essa imagem das terras fluviais e transplantou para a capital. E em terceiro lugar, o nome escrito em sangue, um festim para traidores, é uma piscadela impossível de ignorar para o título de O Festim dos Corvos, que é um dos livros das crônicas de Gelo e Fogo. Então nós temos camadas sobre camadas sobre camadas, formando esse bolo belíssimo de tragédia. E assim esse episódio 5 termina exatamente onde ele começou, né? Com os caçadores descobrindo que eles também são a caça. Criston Cole caça os homens do rio e encontra a ponte queimada na cara dele. Rhaenyra caça os grafiteiros e perde o comandante da própria guarda. Alicent caça uma rota de fuga e termina emparedada no escuro. O Aemond é caçado por metade do reino enquanto ele se afunda nos próprios traumas. Na dança dos dragões não existe uma posição segura na cadeia alimentar, meu chapa. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo se torna a presa. Não esquece que tem aquele meu link bacanérrimo da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo pra você mandar vir tudo que você precisa pra você e pra sua casa e de quebra ajudar esse canal a permanecer no ar. Eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!